Hoje eu vou ensinar pra vocês, mano, esse texto 3D aí pra vocês meterem num clipe, numa publicidade, enfim, nas suas edições, mano. Acho que os fundamentos desse tutorial aqui vai ajudar vocês pra qualquer situação. Então, bora lá, mano. Vou dar uma apagada aqui em tudo. Só não vou aplicar no fundo aqui, ó. Vou deixar o fundinho aqui. O fundo só tá com gradiente, tá? É só um sólido com esse gradiente aqui, ó. Aqui eu vou criar o nosso texto. Vou clicar aqui na ferramenta de texto, clicar aqui na tela, digitar aqui Goose. Apertei aqui, vou trazer ele para o meio. Tá aqui nosso texto Goose. Para quem não sabe, o nome dessa fonte aqui é a Cinzel. Ela tem de graça aí na internet, no site da fonte. Aqui, para uma melhor organização do nosso texto, eu vou clicar aqui no ponto de pivote. De pivote não, de pivô. E vou colocar aqui no centro do nosso texto. Assim, quando a gente movimentar, ó, ele vai movimentar para o centro. Vou dar aqui 55 na escala dele. Para entrar nos parâmetros de escala, você aperta S, 55. E move aqui para o centro da sua tela aí. Ou você pode usar aqui a tela de alinhamento. Align, ó. Você alinha o texto com sua tela. Beleza. Estamos aqui com o nosso textinho. Vou aqui criar uma nova camada, um sólido. Esse sólido eu vou chamar de Element 3D. Eu vou deixar aqui preto, que eu gosto do Element na cor preta. Certo. Ah, beleza. Um sólidão preto. Mano, o Element você tem que botar num sólido. Vamos aqui digitar Element. O Element é um plugin pago da Video Copilot. Element 3D. Eu tenho conta aqui na Video Copilot, mas para quem quiser comprar é esse daí, ó. Ou você pode pegar daquele jeitinho malandreado que todo brasileiro conhece, né? Mas bora lá. Element. Cliquei aqui no Element. Pra, mano, vocês saber que o Element já foi aplicado e funcionou. Pronto, o seu sólido sumiu. Já está com a camada do Element aplicada. Então você já tem certeza que funcionou. Aqui na tela do Element eu vou aqui em Custom Layers, Custom Texts and Masks. Aqui no Path Layer 1, você clica em None e seleciona o seu texto. No caso, meu texto é o da Goose. Então tá aqui, o da Goose. Eu vou criar até outro texto para explicar uma coisa para vocês, ó. Vou digitar aqui, ó. Vou ver aqui para cima. Aqui no Element, eu vou no Custom Layers, Custom Texts and Masks, Path Layer 2 e vou pôr o O. Que aqui é onde ele vai fazer a extrusão dos seus textos. Se você tiver um projeto com mais de um texto. Vocês não precisam fazer isso aqui, é só para mim explicar uma coisa para vocês. Eu vou aqui em Scene Setup. Aqui é a tela do Element, tá? Você movimenta no mouse esquerdo. No scroll do mouse você movimenta para cima, para baixo, para esquerda, para direita. O scroll rolando, você diminui e aumenta o zoom. Vou dar aqui um Extrude. Extrude, já veio o nosso texto aqui, Goose. Perfeitinho. E vocês percebem que ele importou o Goose, porque tá aqui, ó. Na nossa camada, a gente vem aqui em Custom Path, tá Custom Path 1. Se a gente mudar isso aqui para Custom Path 2, ele já viu o O, porque o O tá no caminho 2. Então, se você quiser no mesmo element colocar dois elementos, ó, vou dar até um Ctrl D aqui. O de cima vai ser o Custom 1, o da Goose e o de baixo é o O, que a gente colocou no Custom 2. Eu vou apagar aqui o O, foi só para mostrar para vocês. Tá, o que a gente vai fazer para personalizar esse texto da Goose? A gente vai aqui entrar nas opções do Extrusion Model e em Bevel. Em Bevel a gente vai encontrar as opções de Bevel Size. Essa Bevel Size, ele aumenta a largura dele. Aqui. O Bevel Size está aqui, ó. Aumenta a largura dele. Eu vou aumentar um pouquinho e vou aumentar a extrusão dele aqui em Extrude. Aí ele vai aumentar a largura. Essa daqui vai ser a camada de fora. Eu vou renomear aqui, camada de fora. Camada fora. Eita, hoje está difícil. Camada fora. Vou dar aqui um Ctrl D e vou renomear aqui para camada de dentro. Camada dentro. Essa camada dentro eu vou entrar aqui no Bevel Options. Eu vou aumentar a extrusão dele para
Deixa eu ver, 3,5, 3,5, acho que fica bacana. E aqui em Bevel Size eu vou diminuir. O que vai acontecer? Ele deu uma murchada no nosso texto. E como o outro tá mais gordo, digamos assim, mais largo, dá a impressão de que ele é uma espécie de moldura para ele. Então vou entrar na camada texto aqui, eu acho que foi demais. A gente pode movimentar ele para trás aqui e diminuir a extrusão. Vou diminuir aqui um pouquinho, vou deixar 3. E tá lá, nosso texto aqui tá bonitinho. Nessa camada de fora, eu vou texturizar ele com um nativo mesmo, vou colocar um gold. Coloquei o gold aqui. E na camada de fora aqui em Bevel, eu vou colocar a textura da Gussi. Para você colocar uma textura personalizada, você baixa aí na internet, vai aqui no Google aqui, ó. Entrou aqui no Gussi Texture, ó, vai ter um monte aqui, ó. Eu tenho uma salva no PC aqui, ó. E o que eu vou fazer? Diffuse é a nossa cor principal aqui nas propriedades de textura, ó. Glossiness, refletividade, a gente não vai mexer nisso agora. Mas essas são as propriedades da nossa textura. E Diffuse é a nossa cor base, a nossa cor principal. Aqui em Non-Set eu vou clicar e vou clicar aqui em Load Texture. Aqui a gente vai na pasta que você salvou a sua textura. No caso eu salvei aqui na minha pasta de fotos salvas. Vou logar aqui na Gussi Texture. Ah, João, já foi ali, mas tá meio estranho, né? Tá meio estranho sim. Isso é porque você tem que mexer no UVMap da sua textura. O UVMap nada mais é que as coordenadas dela. Aqui, UV Repeat, a gente vai aumentar ou diminuir ela. Ó. Tá vendo? Que ela vai clonando nossa textura. E vai clonando aí até ficar bom. Eu acho que eu vou pôr 7 aqui. Essa daqui ela aumenta para o lado. E essa daqui ela aumenta para cima. Vou pôr 7 também. Deixa eu ver aqui, 7, 7. E pronto, a gente tem um texto da Gussi aí totalmente personalizado. Mano, ele ficou bonitão, né? Ó. Aqui, ó, a gente pode entrar nas opções também e ver aqui no UV Offset. Aqui você arrasta ele para o lado. Se você tiver uma textura específica, né? Como o meu é um padrão, não tem problema. Arrasta ele para o lado ou para cima e para baixo, né? Ó. E assim tá feito o nosso texto personalizado. E voltando aqui para a camada, a gente já tem o nosso texto personalizado ali, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem o nosso texto aqui ainda aparecendo, ó, Gussi. Se a gente apagar ele, o nosso texto também vai para o ralo. Então o que você vai fazer? A gente vai ter que ocultar a visualização dele. Ocultou, já era. Deixa eu apagar esse O aqui que não tem mais nada a ver com a gente. E pronto, a gente tem o nosso texto personalizado aqui. O que a gente vai fazer agora? A animação. Entra aqui na sua camada do Element. Se você for fazer a animação por aqui, ó, mover a posição, ele vai mover a camada inteira do Element. Isso não é legal pra gente. A gente precisa mover só o elemento daqui. Então a gente vem aqui em Group 1, porque no caso, se a gente entrar aqui no Element, os textos estão dentro da pasta do grupo 1. Dá um OK. A gente... Opa, entrei aqui de novo. A gente vem aqui em Group 1, Create Group Null. Nesse Create Group Null, ele vai criar um nulo que vai servir como controlador, ou seja, ó, ele vai ficar com essas setinhas aqui. Se isso não estiver aparecendo para vocês, é porque essa opção aqui está desmarcada. Ó. Beleza, aqui em Group 1 eu vou renomear a camada para Gussi Text, que aí é o controlador do nosso texto. E aqui, em 0 segundos, eu vou falar para ele que eu quero ele lá embaixo. Eu quero ele, na real, aqui, nesses 0 segundos, eu vou falar para ele que eu quero ele aqui na frente. Ou seja, eu vou trazer as coordenadas do Z. Se apertando P, abriu as coordenadas, você vai ver aí, ó. Essa primeira coordenada aqui, ela move para os lados, esquerda e direita, que é o eixo X no caso. Aqui, na segunda coordenada, é para cima e para baixo, que é o eixo Y. E na terceira coordenada é para frente e para trás, a profundidade dele, que é o eixo Z. Aqui eu vou colocar menos 250, que eu quero ele começando aqui na frente. Acho que eu vou querer mais, deixa eu ver. Menos 450. Aqui tá bom. Marquei o keyframe aqui. Clica aqui no reloginho, marcou. Ou seja, o que eu estou falando para o programa? Que aqui eu quero que ele esteja nessa posição. Aqui no meio eu vou marcar outro keyframe. Aqui eu vou colocar 0 para ele voltar na posição normal. 0. E o que eu estou falando? Eu estou falando para o programa
que aqui eu quero ele nessa posição. Ou seja, como eu marquei que aqui eu queria ele na frente e aqui eu queria ele normal, ele vai fazer esse caminho todo, o trajeto que a gente marcou, ó. Agora se eu der um play, ó, ele começou lá na frente e foi aí. E para terminar eu vou marcar um keyframe aqui no final, falando que eu quero ele lá no fundo. Então eu vou colocar ele mais 450. Ou seja, ele vai parar lá no fundo. Então ele vai fazer todo esse caminho aí para nós. E é assim que a gente faz uma animação no nosso queridíssimo After Effects. Agora eu vou dar uma modificada nesses keyframes. Aqui, no primeiro keyframe, eu vou clicar nele e vou arrastar a setinha do Y para baixo. Eu quero que ele comece de baixo. Ele, como o keyframe já está marcado, ele já vai fazer essa modificação para a gente. Começou de baixo, subiu até o ponto ali que a gente queria e desceu para o fundo. Aqui, quando ele for para o fundo, eu vou clicar aqui no keyframe e vou falar que eu quero ele lá embaixo. Ou seja, desceu lá embaixo. Então o que ele fez? Ele veio de cima, parou no meio e desceu lá embaixo. E o After Effects fez essa animação pra gente. Mas você tá vendo que tá meio estranho, né? Tá meio... não tá tão suave. O que a gente vai fazer pra ajeitar isso? Seleciona todos os seus keyframes. Opa, deixa eu fechar aqui. Seleciona todos os seus keyframes. Aperta F9. Apertou F9, tá vendo que o reloginho virou uma ampulheta? Essa ampulheta significa que nossos keyframes estão mais suaves, estão suavizados. Então, ó, ele vai vir e vai fazer um movimento mais tranquilo, ó, tá vendo? Ah, João, mas não tá do jeito que eu queria ainda. Aí você vai ter que mexer nos gráficos. Abre aqui, Graph Editor. No Graph Editor ele vai ter aqui a forma, numa forma de uma espécie de onda, marcando o trajeto que você marcou. Ó, aqui ele começou mais devagar, foi mais rápido aqui na parte que ele está subindo, parou aqui no meio. Aqui ele começou a mais lento a descer e desceu mais devagar. Ou seja, você mexe aqui. Eu quero que ele comece mais rápido e depois diminua com o tempo. Então vou clicar nessa bolinha aqui, vou arrastar aqui para cima, ó. Arrastei a bolinha, ó. Ele começou mais rápido e terminou o movimento mais lento. Começou rápido, terminou o movimento lento, ó. E aqui, do keyframe do meio para o final, eu quero que ele comece mais lento e quando ele estiver descendo, ele faça um movimento mais brusco. Então ele vai fazer esse efeito aqui, ó. Subiu, desceu. Subiu, desceu. E tá aí, ó. Uma animação já bonitaça. Eu vou dar mais uma enfeitada nele, que eu vou fazer o quê? Aqui eu vou apertar R e vou abrir os parâmetros de rotação. Vou mexer aqui no eixo X e no primeiro keyframe aqui, vou marcar aqui, eu quero que ele esteja inclinado para frente. Ou seja, eu vou pôr aqui mais 50. Eu quero que ele esteja numa rotação de 50 graus, ó. Então ele vai subir assim, ó. Vou apertar U para ele mostrar todos os keyframes que a gente já marcou. Vou aqui no mesmo keyframe que ele para aqui no meio e vou pôr para ele normalizar, reset. Ou seja, ele vai subir assim e vai parar assim. E aqui para o final eu quero que ele incline para trás. Então vou colocar aqui menos 50. Se no começo eu coloquei mais 50, aqui no final eu vou colocar menos 50. E tá aí, ó. Nosso texto veio, deu uma girada e voltou. Deixa eu tirar esse keyframe do meio para ver se ele não dá um efeito melhor, ó. Do mais 50 até o menos 50, ó. Ó, deu um efeito já bem melhor para nossa animação, ó. E tá aí, ó. Tá feita aí a nossa animação da Goose. Para você melhorar isso, você pode clicar aqui no Motion Blur e marcar a camada do Element com Motion Blur. Ou seja, quando ele estiver se movimentando, ele vai fazer esse desfoque, ó, no movimento. Sem Motion Blur, com Motion Blur. Isso vai dar mais um realismo para a cena, ó. Vem aqui e vai dar uma estilizada bem melhor no seu texto. Aí, ó. Começou, veio e desceu. Começou, veio e desceu. E é assim que a vida funciona. Para melhorar mais essa cena, eu vou fazer uma luz nela. Ou seja, eu vou clicar aqui em New Light.
Aqui eu vou deixar branco mesmo, tudo padrão. Ó, ele vai criar uma luz bem na frente do texto. Isso vai dar um realismo na cena. E aqui eu vou ensinar vocês a mexer nessas camadas. Aqui arrastando para o lado a sua tela, você vai ver aqui que está uma view. Você clica aqui em duas views. Ou seja, clicou na primeira, tá vendo que demarcou? Isso você está nas configurações da primeira. Clicou na segunda, você está nas configurações da segunda. Aqui na segunda você vai clicar em Custom View. Provavelmente em você vai vir em Default. Ó, vai vir assim, ó. Você clica aqui em Custom View e você vai ver a camada em 3D. Aqui na Light, ó, você vai conseguir ver os parâmetros da sua luz, ó. O que eu vou fazer para ela, ó? Vou mover para trás e percebe ali que na outra tela ela está funcionando também. Então facilita a nossa visualização. Eu vou colocar ela para o lado aqui e vou girar ela para lá. Vou girar tudo. Vou girar assim, ó. Aqui eu vou fazer um keyframe nela, ó. Quando o texto chegar perto da luz, eu vou apertar R. Vou marcar um keyframe na Y. Eu vou começar desse ângulo aqui. E indo mais a fundo, ó. Quando ele passar, eu vou mudar os parâmetros dela pro final ali, ó. Então ele vai fazer essa animação, ó. No começo, ele começou da esquerda e foi movendo a luz até a direita por conta da marcação dos nossos keyframes, ó. E aí ficou assim, ó. Eu posso aumentar ainda mais o espaçamento desses keyframes aqui, ó, para ele ficar mais, para ele não ficar tão brusco. Vou selecionar eles aqui e apertar F9 para dar uma suavização. Deixa eu salvar o nosso projeto aqui, save. Aí, ó. Aí ficou assim, ó, nosso texto da Gussi. Pronto, ficou bonitinho do jeito que a gente fez. Aqui eu vou trocar o modo para uma view de novo. Aqui em Fit. E já era. Tá pronto o sorvetinho. E esse texto aí você faz em começo de clipe, pode fazer nas suas publicidades, você pode fazer em qualquer nicho, mano. Essa animação aí serve para qualquer um. Aqui eu tô fazendo mais pro clipe, né? Porque nosso canal é mais focado no clipe. Mano, o efeitinho bala para você dar uma introdução melhor para cada clipe, mano. Isso dá um profissionalismo no seu trampo. E é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação. Comenta aí abaixo se você entendeu, se você já conhecia esse efeito aí, se você já sabia como fazer. Então vou ficar por aqui, rapaziada. Até a próxima e tamo junto.